E aí, mão na massa? Como estão as coisas? Vamos partir para o hands-on, de fato, a codificação? Então, nessa aula aqui, eu quero começar recomendando para vocês um livro que eu acho muito legal, que explica um pouco como a gente pode melhorar nossa maneira de codificar no dia a dia, tá? Que é o livro Code Complete, do McConnell. E é um livro muito interessante, tá? A leitura dele te trará dicas muito legais para você levar para toda a sua carreira aí na área de engenharia de software, certo? Mas eu estou aqui não para ensinar vocês a programar, não é? Aqui eu vou dar algumas dicas que podem tornar a sua prática de codificação um pouco melhor. E como é que a gente trabalha em equipes de desenvolvimento codificando, certo? Vamos relembrar o ciclo de vida básico dos projetos de software. A gente já viu aqui práticas para fazer análise de design, né? Vimos aqui requisitos na parte de análise, histórias de usuário. Na parte de design vimos arquitetura de software, análise e projeto orientado a objetos. E chega a parte de codificar o software. Como é que esse esquema acontece, né? Num processo iterativo incremental, onde nós aqui identificamos as funcionalidades e aqui nós identificamos qual é a estrutura e a dinâmica do sistema, como ele vai ser executado, baseado num conjunto de decisões arquiteturais, o que é muito importante destacar. A gente vai, de maneira iterativa e incremental, pegar lá uma funcionalidade bem descrita, já que executamos uma boa atividade de análise, e tecnicamente bem organizada, porque fizemos uma boa arquitetura, para implementar. Vamos pegar essa funcionalidade para implementar. Quando formos pegar, o que é que precisamos fazer? Né? Ainda no processo arquitetural, a gente tem uma das decisões para a codificação, que é a escolha da linguagem de programação. Né? A gente sabe que linguagem de programação afeta a produtividade e a qualidade de código que o time vai gerar. Mas como é que eu escolho a linguagem mais apropriada? Não tenho receita de bolo, mas eu posso passar aqui para vocês alguns fatores que vão influenciar. É bem claro que a familiaridade, entenda por familiaridade também experiência, a experiência que o time tem naquela linguagem. Tem também a questão da priorização das linguagens de alto nível. O que é que significa uma linguagem de alto nível? É aquela linguagem que com menos linhas de código a gente consegue fazer uma determinada operação, se comparado a outra linguagem mais baixo nível. Tá? Isso não significa que em todos os casos você vai escolher uma linguagem de alto nível. Às vezes, para o problema do software, arquiteturalmente, é melhor que você utilize uma linguagem baixo nível, por exemplo. Pela questão de eficiência ou algo do tipo. Depende muito do negócio. Tá? E a questão também do domínio do sistema que ele está aplicado. Por exemplo, se eu estiver utilizando sistemas embarcados, a gente sabe que as linguagens de baixo nível, C, né, é um grande exemplo, C é uma linguagem bastante utilizada para sistemas embarcados. Tá? Porque você tem menos recursos de hardware, você precisa de mais eficiência para a execução, às vezes você utiliza uma linguagem de baixo nível. Então, o conjunto de fatores ele vai influenciar muito na escolha da linguagem de programação, certo? As decisões arquiteturais também acabam influenciando nisso. A gente vai fazer uma API, precisa ser altamente escalável. Linguagens de programação influenciam esse tipo de escolha. Tá? Aqui, como eu falo em linguagem de alto nível, né, é só uma comparação de declarações, né, de linhas de código, de trechos de código equivalentes ao código C comparado a outras linguagens. Enquanto com um trecho, digamos assim, de código C, né,
o que é que eu quero dizer aqui, né? A taxa por exemplo, com um trecho de código C++, eu consigo atender a dois trechos e meio de código C. Então a proporção é essa. Tá? Com em Java eu consigo atender a 2,5 também do código C. Python eu consigo atender a 6 trechos de código do código C. Significa que é uma linha para 6? Não. A comparação aqui nesse caso, ela se refere mais aos statements, né? As declarações que você faz, aos trechos de código que você coloca na linguagem, certo? Então uma linha de código é algo muito relativo. Né? Você pode fazer um monte de coisa numa linha só, colocar tudo na mesma linha e dizer que é uma linha de código seu programa, por exemplo. Mas daqui é só para você ter ideia de que olhe como existem linguagens de alto nível disponíveis para que você consiga uma maior produtividade no seu contexto de desenvolvimento de software. Tá? Aqui eu não mencionei outras porque essa pesquisa é um pouco mais antiga. Né? Segunda decisão, além da linguagem, convenções de programação. Antes de desenvolver, o time tem que definir guias, tem que definir formas com as quais você vai declarar nomes de variáveis, nomes de classes, de procedimentos, formatação do código, indentação, o que for, comentários, como é que eles são colocados, ou seja, vocês precisam de um padrão, certo? Então, antes de implementar, vocês precisam discutir, né? Por exemplo, existem também algumas linguagens que já impõem certas convenções. Vamos colocar como exemplo o Java, formato Camel Case. O formato Camel Case não diz que uma classe tem que começar com letra maiúscula e as outras com letras minúsculas? Casa completa. E os atributos começam com letra minúscula, mas se forem nomes compostos, eles têm as letras maiúsculas para diferenciá-los. Então isso já é uma convenção da linguagem em si. Mas, por exemplo, você pode adicionar outras convenções. Vamos supor que você está utilizando o padrão MVC. Né? Se você vai criar uma classe de controller, você acrescentaria ao final o nome controller do lado. Existem frameworks de determinadas linguagens que dão suporte a isso. Tá? Então é bom o time definir como vai ser o guia para escrita de código dentro do projeto. E de preferência seguir os guias que a linguagem já propõe, estendendo sempre quando for necessário. Tá? Bom, tem uma coisa que a gente também deve se prestar atenção, que é a evolução das tecnologias. Né? Ela impacta na escolha da linguagem de programação e na forma de codificar. Tá? Porque existe uma relação direta entre elas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Por exemplo, na época que eu iniciei minha graduação, foi lá por 2006, etc. O que estava na moda eram softwares que fossem instalados no computador, que a gente chamava de softwares desktop, né? E aí a gente tinha um grande pool de tecnologias que ajudavam a gente a construir sistemas baseados nesse paradigma, né? Nesse tipo de tecnologia. O tempo passou, o advento da internet se tornou cada vez mais importante e aí surgiram os sistemas web. Com isso veio um novo conjunto de tecnologias. Né? Os celulares começaram a se tornar mais inteligentes, a serem produzidos de maneira mais inteligente, e a gente foi capaz de produzir sistemas para esses tipos de dispositivos, o que também apresentou um novo conjunto de tecnologias e linguagens. Eu não preciso nem mencioná-las aqui. Né? E também há muito tempo já, e agora mais ainda, sistemas embarcados através da internet das coisas, etc.
da miniaturização dos dispositivos, né? Mais um novo conjunto de tecnologias, mais um novo conjunto de linguagens. Então, a gente, como engenheiro de software, tem que prestar atenção a essas tendências. Para mim, foi relativamente complicado migrar do mundo desktop para o mundo web. Depois, mais uma vez, foi complicado migrar do mundo web para o mundo mobile. Mas a gente, como engenheiro de software, tem que estar sempre reciclando o nosso conhecimento. Eu garanto para vocês que, na medida que a gente vai aprendendo novas tecnologias e linguagens, a gente vai aprendendo cada vez mais rápido outras tecnologias e linguagens. Mas sempre que você for começar a codificar um sistema e a tomar decisões arquiteturais voltadas para a linguagem de programação, frameworks, etc., leve em consideração essas ondas. Algumas ondas que estão começando, outras que estão terminando. Será que vale a pena continuar nessa onda que está decaindo? Não seria melhor começar essa onda que está começando? É evidente que o conceito de familiaridade e experiência conta. Mas você tem que pensar sempre no melhor para o software, balanceando aquilo que vai trazer melhor de qualidade para o sistema e o que vai trazer de produtividade. Tá? Então isso é importante levar em consideração. Você vê as linguagens, escolhe elas, vê as tecnologias para codificação. Preste atenção também nas práticas de implementação, tá? São essas práticas que vão te ajudar a obter uma produtividade e uma qualidade maior no código produzido. Por exemplo, você pode adotar práticas como Test Driven Development, que diz que a gente tem que escrever os casos de testes antes até da funcionalidade do sistema em si. Ou seja, a gente escreve o teste, que teste a nível unitário, por exemplo, é código-fonte também. A gente escreve o teste antes de escrever o próprio código. É um paradigma diferente, que influencia na forma que você vai codificar. Você vai programar em pares, também influencia na forma que você vai codificar. Você vai fazer, por exemplo, um desenvolvimento tradicional, solo, sozinho, e vai pedir para alguém fazer uma inspeção do seu código para ver a qualidade dele, alguma pessoa de senioridade maior e tal. Isso também é possível, certo? Ou seja, a gente, antes de codificar, também decide quais práticas são melhores para tornar o nosso código mais confiável, certo? Gerência de configuração aqui. De que forma a gente vai integrar código? De que forma a gente vai gerar nossas branches, nossas tags? De que forma a gente vai fazer o build do sistema? Decisões essas que impactam na codificação. Então também tem que prestar atenção a esse tipo de cenário. Tá? Tudo isso tem que ser decidido. Saindo do conjunto de decisões, vou falar um pouquinho de problemas básicos que a gente tem no nosso código, que são coisas triviais e a gente não presta muita atenção. Tá? Por exemplo, os statements, né? Nossas linhas de códigos precisam estar, às vezes, numa ordem específica. Vamos ver aqui. Quando a ordem importa, geralmente a gente deixa o código como está. Por exemplo, nesse código aqui, tem essa variável data, ela é utilizada como parâmetro aqui, nesse código, e esse resultado é utilizado como parâmetro aqui, nesse trecho. Como uma depende da outra, a gente não tem como alterar a ordem para organizar mais o código. Tá? Mas um problema de organização que acontece bastante é quando a ordem não importa. Né? Olha esse exemplo aqui. A gente tem uma variável de marketing, de sales, de travel. A gente chegou aqui, instanciou elas. Depois a gente chamou o método compute quarterly. A gente chamou de travel, de sales, de marketing. A gente fez a mesma coisa para compute annual. Depois a gente fez o print e delete dos três. A leitura do código de maneira mais organizada para esse tipo de cenário é que a gente primeiro trate os dados de marketing, trate os dados de sales, trate os dados de travel, já que a ordem não importa.
Então a ordem dos statements é uma coisa pra gente prestar atenção. Tá? Isso está no livro do McConnell. Certo? Vamos tentar tornar o nosso código mais organizado e menos embaralhado, a não ser que a ordem importe. Certo? If casos de sucesso vêm primeiro e os casos de erro vêm depois. Em termos de legibilidade do código e entendimento do código, é melhor que a gente comece com o caso de sucesso e depois a gente trate os casos de erro. Tá? Os nossos else's da vida aqui, por exemplo. Certo? Loops, né? A gente também tem problemas envolvendo loops, a gente selecionar o tipo de loop adequado, o controle dos loops para que eles sejam terminados assim que não seja mais necessário, evitar repetições desnecessárias. Para funções, métodos de uma classe, por exemplo, você está utilizando orientação a objetos, utilizar os retornos múltiplos para uma função, a questão de utilizar recursão cuidadosamente, né? Recursividade é uma coisa que às vezes não traz muita legibilidade ou performance para o sistema. Então use apenas quando for estritamente necessário para um bom entendimento do código e não prejudique tanto a eficiência, tá? Porque na maioria dos casos é melhor que você não adote esse tipo de técnica, né? Para o dia a dia. Tá? A gente sabe que recursividade é uma técnica bastante sofisticada para ser utilizada em alguns casos bem difíceis de resolver. Em termos de melhoria de código, né? Saindo dos problemas que podem surgir. Tá? Como é que a gente pode melhorar o nosso código? Fazendo práticas de pair programming, tá? De maneira colaborativa, inspeção formal de código, ou seja, eu escrevo código, depois outra pessoa do meu time vai revisar para ver como pode melhorar. Walkthrough, né, que são duas pessoas ao mesmo tempo revisando o código que vai ser entregue. Isso é bem utilizado nas releases, por exemplo, quando você vai entregar o release e o time desenvolve face a face, é comum que as pessoas se reúnam para revisar o código antes de submeter, ainda mais quando a entrega é importante. E Dog and Pony Shows, né, que a gente faça uma demonstração para o cliente no nosso sistema de execução, para que ele seja validado de uma maneira mais eficiente. Tá? Uma outra forma de melhorar o código é fazendo testes, né? Mas a gente vai ter uma videoaula só para teste de software, uma ou duas. Na verdade são duas aulas. Uma para a criação de casos de teste e outra para testes automatizados. Então, aguenta um pouco aí. Eu vou explicar sobre isso mais à frente nos próximos materiais. Para encontrar erros também, consertá-los, ajudar a melhorar o código, né? Ajudar a resolver os erros, fazer o processo de debugging. Como é que a gente faz? Né? Primeiro a gente estabiliza o erro, significa que a gente tem que saber como é que causa ele, a gente tem que saber repetir o passo, torná-lo repetível. Se você numa execução consegue identificar o erro, na outra não consegue replicar todas as vezes, você ainda não estabilizou o erro. Então toma cuidado com isso. Primeira coisa que tem que fazer é estabilizar o erro, certo? Segunda coisa, localiza a fonte do erro, né? Coletando os dados que vão produzir isso, né? Saber qual é o cenário que vai produzir e ver em qual parte do código isso ocorre, aí você vai e conserta. Uma vez que você sabe onde isso ocorre, sabe quais são os dados que causam esse erro, você vai e conserta, testa o conserto e aí, se for o caso, você procura por erros parecidos em outros trechos de código. Tá? Pode ser que eles estejam lá. Então essa prática de debugging aí é muito importante. Para melhorar o código também, às vezes a gente precisa refatorá-lo, modificá-lo, né? Porque o código evolui, o sistema evolui, os requisitos evoluem, as coisas mudam. Né? Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de alteração. E existem vários tipos de refactoring, né? Você faz uma refactoring a nível de dados, uma mudança no banco de dados, nos registros dos dados. Refactoring a nível de declarações no código, a nível de métodos que são alterados, a nível de classes, de interfaces, se forem sistemas orientados a objeto. Tá? Então são práticas também que você
tem que adotar frequentemente para tornar o código sempre de fácil manutenção. Não adianta elaborar uma arquitetura com MVC, com Clean Architecture, etc., se você não tem prática de refatoração toda vez que você vê problemas no código que devem ser resolvidos em termos de estrutura de organização. Porque esses problemas podem se tornar um problemão lá na frente. É o que a gente chama do macarrão, vai ficando cada vez mais embolado lá, né? O código vai ficar um macarrãozão para você resolver, certo? E aí, em termos de melhorias de código, no livro do McConnell e nos slides que eu vou disponibilizar, vocês podem olhar com mais calma. Existem vários processos de melhoria durante o refactoring que ele recomenda. Por exemplo, para refatoração a nível de dados também, né? Além de ajuste no banco de dados, a gente pode substituir aquele número mágico por uma constante. Tá? Quando você tem aquele trecho de código que tem aquele número 50, 65, o que é que significa aquilo? Uma melhor organização do seu código é colocar aquilo numa constante e que o nome da constante possa ajudar a entender o que é que está sendo feito naquele cálculo, etc. Tá? Primeiro, por isso, para tornar de fácil entendimento. Segundo, porque você pode utilizar esse número de novo, esse número mágico. E aí começar a espalhar pelo código. Quando você precisar dar uma manutenção e alterar esse número, você pode perder algum caso onde esse número é utilizado e aí causar problemas no seu código. Tá? Renomear uma variável para um nome mais claro e mais informativo. Tá? E por aí vai. Certo? Modificações a nível de dados. Modificações a nível de statement, né, de trechos de código. Ele recomenda que uma expressão banana que for muito grande seja decomposta em expressões menores, né? Utilizar o break ou return, né? Ao invés de uma variável para controlar o loop, também, sempre que for necessário, e por aí vai. A nível de métodos, não é? Converter um método longo em uma classe, adicionar os parâmetros ou removê-los sempre que necessário. Tá? Enfim, vários. Extrair uma rotina de algum lugar do código, certo? Ou mover o código de uma rotina para dentro de algum lugar. Tá? Então são refatorações a nível de métodos que podem acontecer. A nível de implementação de classe, não é? Mudar objetos de valor para referência sempre que necessário, de referência para valor, né? Aquela questão lá de linguagem de programação, passagem por valor, passagem por referência, a questão dos parâmetros, né? Extrair o código especializado de uma classe para uma subclasse também, outros tipos. Em relação à interface, a gente tem também várias questões aí, por exemplo, mover um método para uma outra classe, né? E basicamente é isso, né? Além disso, né, quando você vai fazer uma refatoração, tome muito cuidado. Primeiro, salva o código que você estava trabalhando antes. Como a gente tem gerência de configuração, repositório, Git, por exemplo, a gente consegue fazer isso de uma maneira bem tranquila. Eu proponho até que você crie uma nova branch para fazer essa refatoração. Mas não refatore todo o código para depois testar, não. Certo? Vá fazendo pequenas refatorações e testando. Certo? Uma por vez. E aí quando depois, no final, você vai ver que você tem um código muito mais confiável no final. Você vai testar e vai dar tudo certinho. Certo? Ou não. Sempre a lei de Murphy, sempre alguma coisa dá um problema. Mas assim, você elimina a possibilidade de você refatorar tudo, quando for testar tem um monte de problema e você demorar muito para resolvê-los. Tá? Você isolando cada refatoração, você consegue resolver mais fácil. Tem uma pergunta que é muito capciosa e muito complicada de responder. Refatorar ou reescrever o código? Depende muito do cenário. As variáveis que você vai analisar é o esforço que você tem para refatorar,
versus o esforço que você tem para reescrever, né? Em termos de produtividade, em termos da qualidade que você vai conquistar com isso, tá? Então, esses são pontos a tomar cuidado, certo? Então, com isso, eu espero que algumas coisas em termos de codificação tenham sido acrescentadas a você, não é? Primeiro, existem várias decisões em torno da escolha de uma linguagem de programação para um projeto, decisões arquiteturais, mas também outros fatores que vão influenciar, tá? O código precisa estar padronizado, então isso tem que ser acordado entre os membros da equipe e seguindo aquilo que as linguagens de programação, os frameworks oferecem como padrão, como boas práticas e convenções, tá? E não deixe de melhorar seu código, certo? Utilize práticas colaborativas para isso, se for necessário. Refatore o código sempre que necessário. E dê uma olhada no livro do McConnell, que tem dicas bem importantes para vocês tornarem o código cada vez mais legível, para que seus colegas da equipe consigam trabalhar de maneira mais simples, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.